Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Feira USP das Profissões. Eu sou Maria Paula Dallari Bucci, professora do Departamento de Direito do Estado e presidente da Comissão de Graduação. Eu sou professora do primeiro ano da faculdade e, assim, eu me sinto muito à vontade para falar para você que está interessado em vir estudar na Faculdade de Direito da USP. Você sabe que é uma faculdade muito tradicional, criada por Dom Pedro I em 1827, junto com a Faculdade de Direito de Olinda e Recife, para formar o primeiro conjunto de profissionais que ia atuar na administração pública do Brasil. E a faculdade mudou muito, cresceu, hoje forma para muitas profissões diferentes, mas ela continua tendo um papel importante de formar as pessoas que vão trabalhar nos lugares, nas instituições do Brasil. Então, para você ter uma ideia das profissões que saem, dos alunos que saem, que se formam aqui pela nossa faculdade, se formam juízes e juízas, e vão julgar, vão aplicar a justiça nos casos de conflito. Se formam promotores e promotoras, que vão não apenas promover ações penais, como defender os direitos da sociedade, os direitos difusos. Se formam bacharéis, na verdade, são bacharéis que depois vão fazer concurso e entrar nessas carreiras. Então, se formam bacharéis que vão ser advogados públicos, advogados dos estados, advogado e advogada da União, procuradores e procuradoras dos estados e dos municípios, e que vão representar os órgãos públicos, seja perante a justiça, seja para fazer o que a gente chama de moldar as políticas públicas, dar formato às políticas públicas. Eu vou dar um exemplo para isso. Precisa pensar nas regras de funcionamento do serviço de saúde. Um procurador ou uma procuradora do Estado vai ajudar a pensar nas regras jurídicas para o funcionamento do serviço de saúde. Como é que eles funcionam, quem é que tem direito de acesso, se deve ser gratuito, se deve ser pago, tudo isso depende de pensamento jurídico. Além disso, há outras profissões muito importantes. Por exemplo, a defensoria pública é a profissão que se ocupa da defesa das pessoas mais carentes, que não teriam recursos para pagar seus advogados. E é uma carreira muito boa, muito nobre, composta por gente muito boa. Delegados e delegadas de polícia, funcionários de cartórios do Ministério Público, de prefeituras, órgãos de Estado, profissionais que atuam no Poder Legislativo, assessores legislativos que ajudam a preparar as leis, fazer o processo legislativo. E há profissionais também que acompanham o processo legislativo no interesse das empresas, das corporações. Então, hoje se fala muito em assessoria de relações governamentais. Profissional formado pela Faculdade de Direito é bastante capacitado para isso. Além desses, tem um que é mais conhecido, que são as advogadas e advogados, nas mais variadas especialidades. Existe uma especialidade que é aquela do meu departamento, eu sou professora do Departamento de Direito do Estado, então, os advogados que lidam com o Estado, seja aqueles que defendem os estados, a União Federal, as prefeituras, seja os advogados das empresas ou de escritórios privados, que vão defender as pessoas e as empresas na relação com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria da União, os tribunais de contas dos estados e assim por diante. Então, como vocês viram, é um leque de profissões muito variado, tem muitas alternativas, tem muitos lugares, você pode fazer uma carreira pública por concurso, pode fazer uma carreira na iniciativa privada, pode ter o seu escritório como profissional liberal, então, há muitas possibilidades e é uma carreira muito relevante. Nunca deixou de ser, mas ultimamente acho que mais do que nunca. Ela é muito importante para pensar os direitos das pessoas e para pensar as instituições do país. Bom, pensando agora nas profissões, eu queria dar uma palavra para vocês sobre o que a faculdade espera cada um de vocês quando vocês vierem para cá, querendo se formar e querendo exercer uma dessas belas ocupações que são tão relevantes para a sociedade. Bom, a faculdade ela tem 9 departamentos. Eu vou fazer um panorama aqui, porque eu sou presidente da comissão de graduação, que é a comissão que se ocupa do ensino. E o ensino é organizado de acordo com esses departamentos. Eu vou fazer isso só para facilitar vocês entenderem as várias especialidades que existem na faculdade.
Então, eu vou começar pelo meu departamento, como eu disse para vocês, é o Departamento de Direito do Estado. Aqui existem 3 áreas principais. A área de Teoria Geral do Estado, que é exatamente a matéria obrigatória do primeiro ano. Ensina o Estado, os elementos do Estado, o povo, a soberania, como é que se dão as relações de poder, como é que o direito controla as relações de poder. Isso é uma das coisas que a gente estuda. Além disso, esse departamento tem uma área de direito constitucional, que é uma área muito bonita e cresceu muito desde a Constituição de 88. Ela estuda as constituições, as regras das constituições brasileiras, estuda e aí tudo que está dentro dela. Por exemplo, o papel do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, como é que o judiciário controla o poder, estuda a relação de direitos que está prevista na Constituição, estuda as relações federativas, isso é, como é que a União se relaciona com os estados, com os municípios. Então, é muito interessante. Direito constitucional é uma matéria muito interessante, todo mundo gosta. E, para completar o cardápio do Departamento de Direito do Estado, temos ainda o direito administrativo, que é aquele que cuida das relações da administração pública. Todas as regras, os procedimentos, como é que se exerce, por exemplo, a função de regulação, como é que se estabelece limites para aquilo que as empresas podem fazer quando elas estão numa atividade autorizada, e assim por diante. Aqui é só um panorama, claro que outros professores podem dar uma ideia mais precisa. Mas o que eu quero é apresentar para vocês, assim, numa pincelada, tudo o que vocês vão encontrar aqui dentro da faculdade. Eu falava que são 9 departamentos, então dos outros eu vou falar um pouco mais rápido, porque eu conheço menos. Um outro departamento é o Departamento de Direito Econômico Financeiro. Eu falo dele porque ele tem alguma relação com o Estado. Então, ali dentro tem a área de direito tributário, cuida da arrecadação dos tributos, dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria. Uma outra área é a área de direito financeiro, que cuida de como a administração pública gasta, como são feitos os orçamentos públicos. E há uma outra área que envolve, que é o direito econômico, que envolve essas relações das empresas com o Estado, e dentro dela também tem o direito ambiental, o direito urbanístico, né, que estuda as cidades, o direito ambiental estuda o meio ambiente, então também são áreas bastante interessantes. Agora eu vou para o terceiro departamento, que é o Departamento de Direito Internacional. Esse tem 2 áreas, que é a área de Direito Internacional Público e a área de Direito Internacional Privado, que dizem respeito à primeira, as organizações, etc., e a segunda, a como as relações das pessoas acontecem quando elas saem do seu estado de origem e vão para outro estado. Agora, eu vou falar de outros departamentos, e aí vou falar realmente mais rápido. Tem um departamento que muita gente se interessa, porque é o que mais aparece nos filmes, nas cenas de cinemas, que é o Departamento de Direito Penal. Tem gente que gosta de ver filme de júri, embora no sistema brasileiro o júri seja só para alguns crimes, para os crimes dolosos contra a vida, diferentes dos filmes americanos, o direito penal ele tem um lado fascinante, porque lida com os crimes, a execução penal, e outro lado que é muito preocupante, é um lado que precisa de pessoas idealistas que pensem que a situação do Brasil nessa área, nas prisões, é muito ruim. Precisa pensar, é uma coisa que precisa ser modificada. Além desses departamentos que eu já me referi, agora eu vou falar do Departamento de Direito Civil, que também é muito antigo, é um departamento muito tradicional, em que se estudam as relações, por exemplo, do direito de família, dos contratos, o direito de propriedade. Então, ele estrutura muito daquilo que a gente estuda no direito. Além desse, existe o Departamento de Direito Comercial, que cuida das empresas, do direito empresarial, da propriedade intelectual, o direito da concorrência, o direito do consumidor. Então, vejam como é variado aquilo que a Faculdade de Direito oferece. Ainda não falei do Departamento de Direito do Trabalho, que cuida do trabalho e da previdência, né? Cuida das relações das pessoas nas suas relações de trabalho, né? Empregados, empregadores, e também a previdência, o que acontece quando as pessoas não podem mais trabalhar, ou por velhice, ou por doença, é uma área de estudo aqui na faculdade. Eu acho que eu falei de todos os departamentos. Ah, não falei.
tem um departamento muito importante, que é um departamento que cuida da parte mais teórica, que se chama de Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, em que se estuda como o direito funciona, como o pensamento jurídico funciona, como é que se pensam a respeito das regras jurídicas, como é que se... qual é o papel da justiça no funcionamento das regras, porque as regras são uma coisa e a procura pela justiça é um valor muito importante, e esse departamento se ocupa de pensar sobre isso. Então, com isso, eu acho que eu fiz um sobrevoo que mostra para vocês como há muita coisa interessante, né? E que, além das profissões que eu descrevi, acho que eu posso terminar com essa, que são profissões em que as pessoas estão diretamente ligadas com os problemas da sociedade, existe uma profissão que eu acho muito bonita, tanto é que eu estou nela, que é a profissão de professor ou professora. Então, existem pessoas que gostam muito de estudar, que se sentem vocacionadas para transmitir o que elas conhecem para outros, e a Faculdade de Direito uma casa que abriga muita gente, que tem uma pós-graduação muito grande. Então, se você se interessar, vier fazer a graduação aqui conosco, você vai ter um caminho, uma possibilidade de seguir, se formar, seguir numa pós-graduação e se formar para ensinar e para pesquisar no campo do direito. Então, eu acredito ter mostrado para vocês, ter compartilhado com vocês as razões pelas quais eu gosto muito de estar na faculdade, e eu acho que é um caminho muito bom para você que está pensando nessa profissão. Seja bem-vindo se você escolher vir para cá. Até.